amadas, bem-vindas a mais um vídeo no nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre pequenas coisas, pequenos começos e como Deus valoriza cada um deles. É interessante perceber que nós admiramos histórias de pessoas que superaram seus limites, que começaram aos nossos olhos bem pequenas e no decorrer de sua jornada foram crescendo e chegaram a um lugar que nós admiramos e que muitas vezes nós também gostaríamos de estar lá. O que acontece é que na maioria das vezes nós não observamos os pequenos começos na nossa própria vida. Nós temos uma tendência a desvalorizar aquilo que é pequeno aos nossos olhos, sem compreender que às vezes aquilo que julgamos tão pequeno possa ter um valor tão grande aos olhos de Deus. Eu queria que você pegasse a sua Bíblia para ler comigo o livro que escreveu Zacarias, capítulo 4, verso 10, que diz o seguinte: Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As 7 lâmpadas representam os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Eu quero me ater com você apenas no princípio desse verso que diz: Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. É interessante que nós observamos quando esse verso foi escrito. Foi justamente naquele processo onde Israel estava reconstruindo o templo, após todos os anos de exílio que passaram na Babilônia. E essa questão do desprezo dos pequenos começos era porque aqueles que foram levados cativos e agora estavam em Israel, presenciando a construção do segundo templo, acreditavam que ele não refletia nem um pouco a glória do primeiro templo construído por Salomão. No entanto, Deus vem advertir e lembrar este povo que eles não deveriam desprezar aquele pequeno começo, que apesar daquela obra não parecer tão grandiosa aos olhos deles, Deus tinha um projeto. E é isso que eu quero trazer à tua memória, e é isso que eu quero deixar claro para você no vídeo de hoje, para que você também comece a valorizar os pequenos começos. Olha só, Deus é alguém que valoriza pequenas coisas. É só nós observarmos a vida de Davi, por exemplo. Quem era Davi? Davi era um pastor de ovelhas. Alguém que dentre os seus irmãos não foi sequer convidado a estar na casa do pai quando o profeta Samuel chega ali para ungir o futuro rei. Ele continuou cuidando das ovelhas. Davi era alguém, aos olhos de todos, muito pequeno para fazer parte daquele momento. Ninguém imaginava como Deus enxergava Davi. Deus valoriza as pequenas coisas. Então Davi não só é ungido rei de Israel, como ele mata um gigante usando uma funda e uma pedra. Olha como Deus é capaz de usar pequenas coisas que, quando colocadas em nossas mãos e disponibilizadas para que Ele as use conforme o propósito dele, Ele pode fazer coisas grandiosas. Ele pode destruir e derrubar gigantes em nossas vidas, se os nossos pequenos recursos forem colocados nas mãos dele. Quando Davi vai lutar com o gigante Golias, ele não vai confiado apenas na habilidade dele de pastor, no conhecimento que ele tinha em manejar uma funda e atirar uma pedra. Davi vai ao encontro de Golias, como ele mesmo diz, em nome do Senhor dos Exércitos. E aquele pequeno ato, aquela pequena pedra com uma funda na mão de um pastor, que nada tinha de preparação em relação ao exército de Israel, consegue destruir e colocar abaixo um gigante. Por quê? Porque quando nós colocamos o nosso pouco, aquilo que nós consideramos pequeno nas mãos de Deus, Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias. Vamos lembrar também da multiplicação que Jesus fez dos pães e dos peixes. Havia ali um garotinho que disponibilizou 5 pães e 2 peixes. E aos nossos olhos, aqueles 5 pães e 2 peixes eram algo muito insignificante, pequeno
pequeno demais para alimentar mais de 5.000 homens, se não considerarmos mulheres e crianças que poderiam estar ali. Mas aquele garoto, ele disponibilizou aquele pouco, aquele pequeno começo que ele tinha e colocou nas mãos de Jesus. E nós sabemos o que aconteceu. O Senhor Jesus multiplica aqueles 5 pães e 2 peixes, alimenta toda aquela multidão, que se nós imaginarmos que existiriam 5.000 homens, e cada homem tivesse ali com uma esposa e um filho, só aí nós teríamos 15.000 pessoas. Então o Senhor multiplica as pequenas coisas que aos nossos olhos são tão pequenas e pode fazer através dela coisas grandiosas. Outra coisa que podemos observar é que o Senhor valoriza pequenas ações, pequenos gestos. Se você observar, quando aquela viúva entrega a oferta no templo, Jesus adverte os seus discípulos e diz: olha, aquilo que todo mundo está considerando pequeno, que não tem valor, que é insignificante, tem um peso e um tamanho gigantesco diante da presença de Deus. A oferta daquela viúva foi considerada maior do que a oferta de qualquer um daqueles homens ricos que traziam daquilo que lhes sobrava. Então nós podemos observar também aquele pequeno gesto de uma mulher pecadora que beija os pés de Jesus. Aquele ato daquela mulher diante de Jesus era insignificante e trazia até um certo repúdio pelas pessoas que estavam ali, por saberem a conduta daquela mulher, que ela era uma mulher pecadora. Inclusive, a Bíblia nem diz o nome dela. Ela é registrada apenas como mulher pecadora. Mas o ato daquela mulher em estar com Jesus, em reconhecer a soberania dele e humilhar-se diante dele, aquela pequena ação pôde produzir na vida daquela mulher uma mudança de vida inteira, porque ela recebe do Senhor o perdão pelos seus pecados. Então, minha amada, o que eu quero que você considere é que Deus valoriza aquilo que aos teus olhos pode parecer pequeno. Você considera o teu trabalho como mãe, como esposa e dona de casa? Você escolheu não trabalhar fora para ficar na sua casa, para educar os seus filhos, para cuidar do seu esposo. E muitas vezes isso pesa sobre os seus ombros, como se o trabalho que você estivesse realizando fosse insignificante. É como se você tivesse vergonha de dizer às pessoas que você é uma dona de casa, que você decidiu, que você optou por um pequeno começo. Mas sabe o que as pessoas não entendem? É que esse pequeno começo seu na sua casa, dedicando-se aos seus filhos, ao seu casamento, está produzindo grandes frutos lá na frente. É só você observar a esposa do evangelista Billy Graham. A Ruth Graham, ela dedicou-se a cuidar e ensinar os seus filhos, enquanto seu esposo era dedicado ao evangelismo. Passava semanas fora de casa, cumprindo o chamado de Deus. Ela assumiu a missão de educar e cuidar os seus filhos. Observa, pesquisa, quem são os filhos do evangelista Billy Graham? E isso está relacionado ao cuidado daquela mulher que decidiu, enquanto seu marido estava, digamos assim, nos holofotes, enquanto ele fazia algo que era reconhecido pelas pessoas, ela nos bastidores educava os filhos que o Senhor confiou a este casal. Observe Susana Wesley, a mãe de John e Carlos Wesley, uma mulher que se dedicou a cuidar dos seus filhos, instruí-los no caminho do Senhor. São mulheres que, aos olhos da sociedade, poderiam ser consideradas mulheres que fazem coisas pequenas. O que elas fazem? O que elas estão contribuindo? Por que elas não estão aí nos holofotes da vida? Por que elas não estão desenvolvendo uma carreira brilhante? Por que elas não estão colocando o seu valor na sociedade? Porque elas decidiram optar por um pequeno começo. Entenda bem, não é errado uma mulher que decide investir em sua carreira, em progredir profissionalmente, que isso também é significado um começo quando isso é feito dentro do propósito de Deus. O que eu quero trazer ao teu coração é que ficar em casa, optar por ficar em casa, cuidar dos seus filhos, não é algo irrelevante, é algo poderoso e que Deus tem olhado para o teu exercício desse pequeno ato, desse pequeno serviço aos teus olhos, mas que na verdade é grande aos olhos de Deus. Muitas vezes você pode não ter espaço para ministrar a um grupo enorme de mulheres,
mas no teu coração você tem aberto as portas de sua casa para discipular uma única mulher. 2 mulheres, você convida essas mulheres a estarem em sua casa para que elas aprendam com você, além do convívio do dia a dia, como administrar uma casa, como cuidar dos filhos. Você reserva um tempo com elas para que vocês possam ler a palavra, orar juntas, conversarem acerca do reino. E aos teus olhos você pode pensar: nossa, eu não tenho um grande trabalho, eu não tenho um ministério na igreja, eu não sou líder do ministério de mulheres. Mas esse é o teu pequeno começo. Quem sabe não é através desse pequeno começo que você tem zelado por fazer, ministrando a vida de 1 a 2 mulheres, que lá na frente Deus pode colocar você para ministrar a vida de 50, 100, 1000 mulheres. Não ignore, não despreze os pequenos começos. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer com zelo e faça como para o Senhor e não para os homens. Muitas vezes os homens não vão reconhecer aquilo que você faz. Os pequenos começos, eles não são observados, eles não são aplaudidos. As pessoas só aplaudem o pódio das outras, mas o que elas ignoram é que para que aquela pessoa chegasse ao pódio, ela teve que partir de um pequeno começo. Nada começa grande. O Salvador do universo, o Salvador do mundo, nasceu como um bebê. A forma pequena, foi assim que Jesus veio para se fazer homem e habitar entre nós. Observe o valor que Deus dá aos pequenos começos. Eu espero muito que esse vídeo possa abrir o teu coração em relação àquilo que você está fazendo. O que você tem desenvolvido, que você tem julgado pequeno? É o seu trabalho na sua empresa, que você acredita que poderia estar até numa posição maior na empresa, mas por enquanto está fazendo algo tão pequeno, algo que alguém nem percebe, que apesar de poder não ser vista pelos olhos de ninguém, não passa desapercebido aos olhos de Deus. Então, minha amada, não desvalorize aquilo que você faz, que você julga ser pequeno, porque essa pequena coisa pode ter um valor imenso aos olhos de Deus. Eu quero aproveitar para te convidar, se você deseja ministrar a vida de outras mulheres, se o teu coração arde para exercer o teu ministério, seja dentro da tua igreja, ou seja, na tua igreja não tem ainda o ministério de mulheres e você quer começar o ministério ali, ou se você deseja começar um ministério na tua casa, com grupos pequenos, liderando outras mulheres, ou se você tem desejo de começar um ministério online, eu quero te convidar a se inscrever na lista de espera da nossa segunda turma da mentoria Respondendo ao Chamado. O link vai estar aqui no box de informações. Nessa mentoria, eu vou acompanhar você durante 7 módulos com mais de 30 aulas para ajudar você a estruturar o caminho do teu ministério. Para mais informações é só você clicar no link, fazer parte da lista de espera, que no decorrer dos dias eu vou informando você. E só para te lembrar, as mulheres que se inscrevem na lista de espera garantem 40% de desconto quando as vagas forem abertas. Apenas as mulheres que estão na lista de espera têm direito a esse cupom. Então não perca essa oportunidade. Inscreva-se, junte-se a mim em mais essa jornada de ministrar ao coração de outras mulheres. Não esqueça de avaliar o vídeo, compartilhar em suas redes sociais, porque nós temos uma meta, 40 mil mulheres segundo o coração de Deus, e eu conto com você. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!